Estamos começando mais um Divisiocast, o podcast da Divisio. E hoje temos um convidado super especial, Marcos Amâncio. Cara, prazerzão ter você aqui hoje. Imagina. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Giovana. Muito obrigado mesmo. Estou encantado, primeiramente, conhecer a empresa de vocês e encantado também por estar aqui, né? Vai ser uma ótima conversa. O Marcos, ele é fundador da plataforma Anda Direito. É uma plataforma sensacional. E hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia aqui bem interessante sobre inclusão e diversidade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Marcos, conta pra gente como que surgiu o Anda Direito e ele tá de alguma forma ligado à sua história de vida? Ah, sem dúvida. O Anda Direito, ele nasceu, infelizmente, de uma situação de dor, né? A maioria das pessoas que são LGBTQIAP+, no Brasil, sabe o que eu estou falando. A gente primeiro passa um nível de dor... Infelizmente, né? Infelizmente. Primeiro a gente passa um nível de dor com a gente mesmo. Então, olhar no espelho e se reconhecer uma pessoa LGBT, especialmente no Brasil, com a cultura que a gente tem, com o histórico de violência que a gente tem, não é fácil, né? Principalmente que tem outras questões ligadas, religião, a clássica família brasileira, em BH, então, nem se fala. E, obviamente, você se aceitar frente àquilo que você desenhava, que era ser uma pessoa LGBT há um tempo atrás. Aqueles trejeitos mais femininos, aqui eu tô no viés bem masculino, né? Sim. Do homem gay. Então, os trejeitos masculinos que a gente tem que se aceitar em algum nível, ou até, às vezes, a pessoa se bloqueia nesse sentido. Então, foi nesse cenário que nasceu o Anda Direito. Eu estava andando pelas ruas, lá no meu bairro, e a minha tia falou que eu estava andando como uma mulherzinha, como uma menininha, e que eu tinha que andar direito. E esse andar direito e essa situação específica foi a razão de visitar o psicólogo, de me aceitar, de olhar para dentro de si e perguntar... Uma batalha começa cedo, né? Uau, eu tô andando direito, eu não tô andando direito, por quê? O que tá errado comigo, né? E aí eu busquei vários níveis de ajuda. O médico, né, o psicólogo, o clássico. Naquela época, quando eu me aceitei, eu tinha lá meus meados de 16 anos, a medicina clássica aceitava a gente, mas não era de forma tão aberta. Então, os psicólogos que eu fui não trouxeram como um problema, mas também não disseram assim, tá tudo bem, não é problema. Então, foi esse primeiro caminho, depois o clássico do caminho da religião. Então, fui em diversas religiões para encontrar uma paz interior e uma resposta divina para essa minha condição. Até que chegou um momento onde os amigos apareceram, amigos que eram da comunidade, e é aquele momento que ele se sacode e fala, olha, tá tudo bem mesmo, sabe? E aí, ainda assim, sobrou o resquício do nome, e eu quis trazer esse nível de dor, situação, experiência que eu vivi, por um projeto que pudesse ajudar outras pessoas. E aí eu quis ir para a internet. A internet lá em meados de 2016 não era definitivamente a internet que a gente conhece. E aí eu falei, bom, posso começar a escrever num blog. Não rolou, porque eu ainda estava 100% aceito. E aí eu estava com faculdade, trabalho, sem grana. Falei, bom, vou guardar esse projeto na gaveta. Veio a pandemia. Aí é aquele momento que você olha pra dentro e fala, e aí? O que eu vou entregar nesse mundo? Vou fechar os olhos e o que eu vou fazer aqui, né? Eu peguei esse projeto, abri ele para alguns amigos, inclusive um deles, o meu irmão, para os meninos que estão me vendo aí, vou mandar um beijo no final. E a gente discutiu bastante para transformar esse projeto, que antes era para ser um conteúdo, em algo que fosse mais para o dia a dia de uma pessoa LGBT no país. E aí a gente nasceu com a ideia da plataforma, que já eu explico para vocês exatamente como tudo funciona, mas hoje já tem alguns números bem legais. Legal E é demais. isso. Eu acho muito legal que você transformou uma experiência que foi ruim, né? E vinculou isso com o nome, porque eu acho Exato. muito interessante, porque muita gente se identifica. Exato. Né? Se identifica ali de não estar num padrão pela sociedade e acaba despertando e facilitando a jornada dela, né? Exato. E o nome do Anda Direito ele não se trata apenas do modo de andar, mas é da condicional que a sociedade nos diz de como a gente tem que comportar. Então, por mais que hoje estejamos em 2021, estejamos no mundo mais aberto na nossa comunidade, ainda não são flores para todo mundo. Então, eu me sinto privilegiado de ser um homem gay, numa sociedade extremamente masculina e machista em diversos níveis, e eu tenho mais facilidades por outras facilidades que eu tive,
né? Por outras oportunidades, perdão, que eu tive na minha vida. Agora, outras pessoas LGBTs não, Exato. né? Especialmente as pessoas trans, que no Brasil existe ainda, infelizmente, um dado que assusta, né? Antes da pandemia, a cada 10 pessoas trans no Brasil, 9 vão para a prostituição porque não tem oportunidade de trabalho ou até mesmo não tem a capacidade técnica de conhecimento ou de educação básica para encontrar uma vaga de emprego. Então, são dados que ainda assim são cruéis, especialmente pós-pandemia, que deixa ainda essa população e essa situação ainda mais vulnerável, né? Sim, essa parte de que você falou, eu estava vendo alguma entrevista, eles falando que esse pessoal trans, as pessoas trans e travestis, eles duram não, como que eu vou falar? A expectativa de vida deles é até 30 anos. 30 anos, 35 anos. Eu fiquei chocada. E a gente, se eu não me engano, pelo 10º ano consecutivo, desculpa aqui, público, se eu não errar a fonte, mas a gente é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Sim, é o primeiro lugar. E aí é engraçado o contraponto, né? A gente é conhecido, por exemplo, internacionalmente, como uma sociedade que abraça, uma sociedade que é amigável, uma sociedade afetuosa, que respeita as pessoas, mas quando a gente olha especificamente para esse número, é algo extremamente cruel e assustador, e é uma realidade que tem que mudar para ontem. E a plataforma nasce nesse sentido também. Então conta pra gente como que a plataforma funciona e como é que as pessoas se conectam nela, como que funciona. Ótimo. Antes de mais nada, acesse andadireito.com.br. Muito bom. E lá a gente faz uma ponte. A gente oferece oportunidades através de pessoas que sejam da comunidade ou pessoas que também não sejam, que a gente chama de aliados, ou, para quem gosta da linguagem inclusiva, aliades, e empresas também. Então, basicamente, lá tem serviços, vagas de emprego, que é o ponto crucial, que a gente tem um braço mais social, negócios, então empresas que nascem de pessoas LGBTQIAP+, também estão lá, movimentos, casas, repúblicas. Então, a gente nasce como quase uma rede social voltada para a nossa comunidade, de oportunidades, de páginas de cada um desses nichos para as pessoas que são da nossa comunidade. A gente é a primeira plataforma multipropostas, porque são várias propostas numa única plataforma do Brasil. Então, além de ter o inetismo, né, a gente tem uma baita responsabilidade, porque falar com a nossa comunidade no Brasil é um desafio, porque diante do que eu falei para vocês aqui, de uma comunidade que ainda tem as suas formas de aceitação interna e externa, e especialmente num país tão cruel para a nossa comunidade, é um grande desafio, especialmente quando a gente fala de vaga de emprego. A gente tem episódios, que não é o caso de vocês, né? Que a gente entrou em contato com as empresas e as empresas nos deram as portas fechadas sem muitas justificativas. Quando a gente fala a palavra LGBT, ainda para algumas empresas é algo assustador. Então, na plataforma, voltando a ela, a gente conecta todas essas pessoas e o acesso é 100% gratuito. A gente monetiza de outras formas, a gente pode até discutir isso, mas hoje, a plataforma é pensada para a nossa comunidade de maneira aberta. Então, todos podem acessar de forma tranquila. Vai lá. E ajuda na independência financeira, né? Que é crucial, né? Exato. Quando se a gente tira o dinheiro da equação, a pessoa fica refém, ela fica presa das circunstâncias externas. Né? Exato. E, Luiz, tem uma outra agravante na nossa comunidade. Geralmente, infelizmente, a maioria das pessoas da nossa comunidade não tem o ensino básico completo, por diversos fatores. Não só pela oportunidade de estudar, mas ir para uma escola e sofrer diversos tipos de preconceito e não continuar a estudar por conta disso também. E outras nuances. E aí, geralmente, boa parte das pessoas da nossa comunidade vão para o caminho do empreendedorismo. Porque fica quase sem escolha, né? Eu não tenho o estudo que uma vaga exige. Eu não sou aceito na empresa. Agora, falando especificamente de pessoas trans. Por exemplo, a gente tem negócios de lingerie de pessoas trans, que são projetos lindos. Então, essas pessoas, elas vão empreender. E aí, empreender para essas pessoas é outro nível, né? Empreender no Brasil é algo dificílimo. Mas para pessoas LGBTs, chegam em outros níveis de desafios. Então, a plataforma, ela vem para abraçar a comunidade, respeitar a comunidade e um dos pontos mais importantes, Luiz, mostrar que a gente pode participar do business. Existe ainda uma ideia de amadorismo ligado a movimentos sociais
mais, né? Que dá a ideia de que tudo que é ligado à ONG, ou que tem um braço social, não se profissionaliza. E a gente é bem ao contrário. A gente nasceu estruturado, a gente tem um plano de estrutura que vai até 2026, onde a gente pensa o nosso negócio, porque o Anda Direito não é uma ONG, é um negócio, para que a gente realmente possa chegar lá, né? Se quer o que é chegar lá, mas chegar na grande mesa do negócio e dos negócios e participar de forma ativa. Nos mostrar que a nossa voz realmente importa também para o business. Claro. Né? Incrível. Não Muito tem bom. diferença. Muito legal. Me conta, eu fiquei curiosa para saber sobre a marca. Ah, ótimo. O símbolo da Anda Direito. Ótimo. Explica pra gente. É um triângulo invertido, É um triângulo não é? invertido. E de onde que surgiu? Então, o nome, como contei para vocês, veio dessa situação onde eu passei, né? Então, que eu tinha que andar direito. Mas, especificamente, o símbolo, ele também tem uma carga de dor. O símbolo do o triângulo invertido, aqui, mostrando para vocês, tem até tatuado aqui, literalmente. Ele foi usado na época nazista para levar as pessoas que eram ditas como antissociais ou que não se encaixavam na sociedade daquela época para as câmaras de gás. Então, os homens homossexuais, por exemplo, eram levados com o triângulo rosa. As mulheres lésbicas, o triângulo preto. E por aí vai. Então, o nome e o símbolo trazem essa carga de dor, mas justamente para transformar a forma com que a nossa sociedade tem sido vista ainda, né? Como acontece, mas ainda bem tem mudado. E como a gente quer pensar lá atrás, de olhar para essa dor e ver como uma cicatriz que curou, não algo que você aperta e ainda dói, né? Então, a ideia do Anda é fazer com que o nome, o símbolo, traga respeito às pessoas que chegaram até onde a gente está e trouxe as possibilidades que a gente está para a mesa, para um programa como o de vocês. E a gente respeita essa galera, mas também olha para essa dor com passei e que vem o novo e que vem o próximo, melhor do que foi no passado, né? Uau! Muito isso. Legal, muito bom. Faz parte da história, infelizmente, né? Esses momentos de dor fazem parte. E eu particularmente acho muito legal de respeitar isso, né? E, apesar de ainda ser algo vivo. Exato. Mas isso acontece, é difícil mesmo, a gente sofre, a gente já sofreu muito mais, mas vamos continuar mudando, vamos continuar seguindo, transformar nisso, né? Exato. E eu particularmente tenho uma dúvida, assim, que eu acho bem pertinente, que hoje, apesar de ter muitas empresas que ainda fecham a porta, né? Dizem ali, de uma maneira meio obscura, mas eu acho que tem outro lado que talvez seja até mais perigoso, que são as empresas que pregam que estão abertas a isso, mas na verdade não é bem essa história. Exato. E aí é uma pessoa que está ali buscando uma oportunidade, acaba recebendo uma proposta, acaba entrando e ainda está vulnerável, ela não está forte o suficiente para entrar ali, acaba se vendo numa situação muito perigosa. Exato. Como você vê isso na prática e como que vocês fazem para tentar diminuir essa situação com a plataforma? Vemos isso na prática e, infelizmente, a maioria ainda é assim. Existe a boa intenção das pessoas. Toda empresa é feita por pessoas, né? Básico. Então, muitas empresas têm grandes equipes com boas intenções, mas que geralmente aquela boa intenção não é da cultura da empresa. Ou as principais lideranças das empresas não estão alinhadas com aquela postura daqueles funcionários. Então, por exemplo, a gente já encontrou empresas que chamam a gente para uma parceria, a gente vai para uma reunião, uma segunda reunião, quando a gente fala a palavra trans, tem que voltar algumas casinhas. E aí, isso é um problema estrutural. Não tem a ver somente com o que a gente chama de peak money, que é o fato das empresas venderem para a nossa comunidade, se preocuparem com a nossa comunidade em junho, por exemplo, e o resto do ano nunca ouvi falar, esquece as cores do arco-íris. Bom, hoje a gente tem a forma de se conectar com as empresas, e uma delas é como a gente se monetiza. E quando uma empresa vem para divulgar uma vaga, a gente quer entender se essa empresa, ela minimamente tem um ambiente saudável para uma pessoa LGBT dentro do seu ambiente de trabalho. Mesmo com a pandemia, mesmo trabalhando remotamente, ainda assim a gente consegue sentir
se uma empresa não está aberta o suficiente. Se num diálogo que eu tenho com uma empresa, eu explico as nossas letras, né? Que também é uma dúvida comum, LGBT, e existe uma estranheza, ou existe um gaguejo ali para responder, ou eu vou te mandar um e-mail para a gente continuar a conversa depois, aí a gente já sente que aquela empresa não está preparada para responder. Algum tipo de resistência, Tem alguma né? resistência ali que precisa ou ser quebrada ou só investigada. Às vezes também não é estruturar a empresa toda para que a gente receba LGBTs. Até mesmo porque, desde que o mundo é mundo, existem LGBTs. Os LGBTs já estavam nas empresas. Sim. Só que eles não eram olhados. Eu falo por mim mesmo. Eu já tive situação em uma das empresas que eu trabalhei, que ao entrar no banheiro masculino, os homens saíam quando estavam no mictório. Ou, quando via que eu ia entrar, voltava, esperava. Então, são esses pormenores que acontecem no dia a dia. Então, você vai chegar para tomar um café e aí aquele burburinho que você sabe especificamente que era aquele assunto que está sendo falado. Me arrepia um pouco, porque é algo que acontece na sociedade. As empresas só também o reflexo da contexto. Com certeza. Basicamente isso. Mas existem coisas positivas. Muitas empresas, a gente conversou também, e já estão extremamente preparadas. Preparado aqui não é realmente, como eu disse, desenhar na cultura da empresa todos os pormenores para fazer com que a comunidade seja aceita. Não. Vamos lá, fazer um papo aberto, como a gente está fazendo aqui, falando sobre a nossa comunidade, um welcome to Vale, um bem-vindo ao Vale, né? Para as pessoas entenderem quais são os pormenores que a gente passa, quais são os lugares de fala, né? Que você trata com as pessoas que você pode respeitar. E, obviamente, pensar a estrutura da empresa, né? Se você tem um benefício que geralmente para um casal hétero funcionaria, por que um casal homo não funcionaria? É legal a empresa pensar. Eu estou pensando de forma inclusiva nesse sentido. Então, existe um caminho muito árduo ainda para construir, mas ainda bem que a gente tem a oportunidade, está no momento histórico de ver empresas que já estão caminhando nesse sentido e outras que estão bem avançadas, né? E outras que ainda estão lá atrás, né? E outras que estão bem lá atrás e que não aceitam nem essa abertura, nem esse tipo de conversa. E aí é delicado, porque uma empresa, uma pessoa LGBT, ela não vai deixar uma oportunidade de trabalho porque no ambiente que ela está ali não a respeita. A gente ainda não tem esse benefício, a gente não tem essa... não, deixa eu pensar aqui, essa empresa LGBT, eu vou fazer uma pesquisa profunda. Não existe não isso, né? Não tem ainda. A gente, inclusive, no Anda, a gente tem pensado ferramentas para ajudar as pessoas a, de fato, entender quais empresas no Brasil podem merecer o símbolo do Pink, né? O símbolo da nossa comunidade, que é amigável, de fato. Porque se é amigável, de novo, como eu disse no início, a equipe pode ser amigável, a estrutura da empresa, a cultura da empresa pode não ser. E aí, uma coisa, ao longo do tempo, vai se conflitar com a outra, né? E acaba que não é só a plataforma, vocês estão ali num processo também de educação, né? Porque nessas reuniões, nas conversas, vocês ficam especialistas em determinar se a empresa está aberta ou não. Exatamente. E aquelas que também têm um potencial para, esse cara que ele quer. Ele não sabe muito bem como, vamos ajudar ele. Pelo menos ele deu o primeiro passo. Inclusive, a nossa comunicação para entrar no mercado, para se apresentar no mercado, é justamente uma comunicação educacional. Depois vocês ficam à vontade, @Instagram, @andadireito no Instagram. É um conteúdo que, vamos lá, manual LGBT. O que você precisa saber? O que são as letras? O que você não deve falar para uma pessoa trans, por exemplo, em uma situação específica, por exemplo. É bom também ressaltar, Luiz, que a nossa comunidade não está exigindo. Existe, às vezes, uma ideia de que a nossa comunidade está ficando muito cri-cri e que daqui a pouco não pode falar nada com uma pessoa LGBT. Não é isso. A gente está falando de coisas que antes nunca eram faladas e aí parece que existe um mundo muito difícil a descobrir. Mas, no final das contas, no final do dia, deitado a mão no travesseiro, é respeito. Exato. É respeito e naturalidade. A bandeira agora, na minha opinião, balanceia esses dois polos, né? Perfeito. É isso. Você falou isso, eu tava vendo uma outra entrevista esses dias. Uma briga de... Não sei se você já viu o Vitor Hugo, do BBB. Sim. E aí ele tava... uma pessoa criticou, falou... ele é gay, ele não é assexual, não existe assexual. E aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar. Pra entender o que de fato era. E é legal, porque às vezes a gente não sabe mesmo.
por não saber, a gente acaba ficando ignorante e pode querer criticar alguma coisa que a gente nem sabe. E pode replicar o preconceito sem saber. Sem nem saber. Sem nem saber. E aí eu fui procurar o que era. Eu falei, entendi, interessante. Que bom. Então, e acho que funciona assim, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para falar, então, das Sim, letras com isso vocês eu ia aqui, te perguntar, né? Eu acho que é legal. letras. Bom, vamos lá. L são de mulheres lésbicas. G, gays. Bissexuais, que é de B. LGBT, Q, queer, pessoas queer. LGBTQI, Q, intersexo. E A, assexual. E P, pansexual. Fica difícil vocês me perguntarem exatamente tudo aqui, porque é um assunto complexo até para nossa comunidade. Sim. Então, por favor, fique à vontade de pesquisar. Na internet tem muito conteúdo, inclusive no Anda Direito. As pessoas assexuais, vou pegar esse exemplo, e também de outras pessoas que, dentro da nossa comunidade, são minoria, vou tentar elencar da melhor forma. Lésbicas são minorias ainda na nossa comunidade, mesmo que a maioria da população brasileira seja de mulheres, né? Então, você vê, olha o peso do machismo sobre isso, né? Pessoas queers, pessoas intersexo, pessoas sexuais e pansexuais. As pessoas assexuais são aquelas pessoas que não necessariamente, me respeitem aqui se eu falar algo errado, mas não necessariamente o sexo físico é algo que seja importante para essas pessoas. Isso. Ou algo que não seja nem relevante para essas pessoas, né? Exato. As pessoas intersexo são as pessoas que nasceram biologicamente com a possibilidade dos dois sexos, tá? Para algumas pessoas pode parecer meio bizarro e estranho, até para tocar no assunto, mas não é. Tem que ser naturalizado também. Então, agora falando dessas minorias dentro da nossa grande minoria, né? Que não é tão pequena assim. Essas pessoas precisam ser olhadas também. Existe uma percepção, pelo menos na minha percepção, ao longo da forma, desde quando eu me assumi até hoje, tomando conta desse projeto, que a gente vem amadurecendo alguns assuntos dentro da comunidade. Então, a primeira coisa que se falava sobre GLS, a gente comentou antes de começar, né, que esse era o termo antes falado, era de aceitar pessoas que eram do mesmo sexo, mas uma pessoa tinha um comportamento mais masculino e a outra feminina. E aí, tudo bem esse ser assim, desde que não fosse na minha casa. Muito isso, né? E aí, a gente passou para um outro nível. Pessoas que começam a se assumir e aí começam a sair de casa. E aí entra em situações super vulneráveis, né? Então, sai de casa por N fatores. O pai não aceita, a mãe não aceita. Ou, às vezes, dizem que aceita, mas no final das contas não aceita coisa nenhuma. Então, a gente foi avançando algumas falas. Só que as minorias dentro da nossa comunidade ficaram meio deixadas de lado. É como se, assim, agora é no momento de falar de homens gays. Agora é o momento de falar de pessoas trans. Agora é o momento de falar de todo mundo. É preciso falar de todo mundo. A diversidade é um assunto em voga desde políticas públicas até quando você pega um ônibus. Essa é a lógica, né? Então, é um grande desafio ainda no Brasil. Ser LGBT é um grande desafio ainda ser uma minoria dentro do LGBT, mas mais ainda, é um grande desafio pedir respeito e naturalidade, né? Sim. E aí, a gente falando de desafio, você já comentou aí, mas a gente fica pensando, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. É complicadíssimo. É o país mais difícil do mundo. Exato. De empreender. Tanto de abrir empresa quanto fechar a empresa. Né? Tem esses pormenores ainda. Para tudo. E aí, sendo da comunidade, sendo um membro da comunidade, o quão é difícil para você? Me conta como que é a sua experiência de empreender dessa forma. Bom, do meu lado, ainda eu sou extremamente privilegiado. Tô falando da minha pessoa. E do Anda Direito, as pessoas que estão comigo também. A maioria é composta por homens. A gente tá doido pra colocar mais mulherada com a gente. E a maioria já tem a sua formação superior e algum trabalho em paralelo. Logo, pra gente não é tão difícil empreender por conta de outras seguranças que a gente tem. Agora, pensando uma pessoa LGBT, ainda, por exemplo, regionalmente, tá? De norte, nordeste, que vai querer empreender. É outro cenário. Primeiro, a primeira grande dificuldade, na minha opinião, é a pessoa, às vezes, ter a educação básica. Então, por isso que eu falei para vocês aqui no início, quando a pessoa LGBT vai para a escola, vitória. A pessoa se manter na escola, uma vitória enorme.
E aí, a pessoa se manter na escola e ir aprimorando a sua educação até chegar no nível de poder se arriscar, porque empreender é o maior risco que existe, né? Maior do que arriscar numa bolsa. Então, empreender exige risco e um conhecimento técnico que essa pessoa LGBT não tem. Depois tem outro desafio. Lidar com clientes e fornecedores que não aceitam a comunidade. E aí, você depender de uma pessoa que não te aceita, mas para pagar suas contas, é um ponto muito delicado. Porque muitas pessoas LGBTs não empreendem para pessoas LGBTs. Pessoas LGBTs empreendem para pessoas hétero, por exemplo, né? E, geralmente, ali a pessoa vai ter que ou ocultar que é LGBT ou aceitar uma conversa homofóbica ali que ela vai ouvir de um fornecedor, de um cliente que vai chegar e etc. Já as pessoas que são da comunidade, que empreendem, então, por exemplo, tem um movimento muito legal que a gente identificou agora com a plataforma, que é pessoas trans investindo nos seus negócios voltado para outras pessoas trans. Inclusive, um baita mercado. E aí, existe uma dificuldade e um ressarcimento, por eu posso assim dizer, da comunidade contra a comunidade. Então, é a própria comunidade falando, agora as trans querem ter mais espaço. Existem falas, assim, sabe? Então, não é olhar para a nossa comunidade e achar que tudo é lindo, não. Nossa comunidade também tem diversos níveis de preconceito. Então, a minha opinião é, o básico, a educação básica para empreender é difícil para ser LGBT. Depois que você consegue, é difícil lidar com preconceito no dia a dia. E o terceiro, você lidar com a sua própria comunidade, às vezes jogando pedra ali para o seu negócio não dar certo. Então, é isso. Além, obviamente, de todos os pormenores normais. Fora o que todo mundo passa. Fora tudo, né? Todo o resto. Exato. Na sua visão, Marcos, o que cada pessoa pode fazer para ajudar nessa inclusão? Independente de preferência sexual, gênero, cargo, onde ela estiver. O que cada um pode fazer hoje para ajudar um pouco a esse sofrimento, essas dificuldades serem menores? Ótimo. Primeiro, eu vou trazer lá na questão política, porque é o básico. Os grandes políticos, as pessoas que pensam política no Brasil, precisam considerar a nossa comunidade de maneira mais ativa. Existem, sim, projetos voltados para a nossa comunidade no país, mas, infelizmente, sem entrar aqui em pormenores de partidário, infelizmente, o atual governo, por exemplo, não apoia essa frente de forma muito clara, né? E os projetos anteriores de governo também não deixaram esse projeto maduro o suficiente para hoje a gente ter uma comunidade, de fato, pelo menos politicamente, mais correta. Então, pessoas que estão aí, que vão entrar na política, por favor, pensem na gente. Depois, em um outro nível, é olhar para a nossa comunidade sem distância. Olhar para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade como igual. Parece básico, mas quando a pessoa fala, eu sou gay, para algumas pessoas existe ainda uma cognição mental, bloqueio, quase que Ela fica sem saber como agir, o que fazer. Ou eu não sei como agir, ou eu não sei... ou às vezes eu não gosto mesmo, não respeito e... Enfim. Então, olhar pra gente com naturalidade faz com que a vida de uma pessoa LGBT, de fato, fique mais fácil. Né? Que, de fato, a gente torne o nosso dia a dia melhor. Um outro grande apoio que a comunidade pode pensar, comunidade que eu falo aqui, sociedade brasileira, né? Olhando para a nossa comunidade, é de fato empreendedores. Olhar para a nossa comunidade, primeiro, como pessoas que têm capacidade financeira. Agora eu vou falar especialmente de um cluster da nossa comunidade. Homens gays, às vezes, ganham 3, 4 vezes a mais do que um casal hétero. Somente um homem gay. E essa galera não está sendo olhada. E a gente precisa olhar isso como economia mesmo. Um segundo olhar, capacidade intelectual. Às vezes as pessoas atrelam muito a nossa comunidade à capacidade apenas artística. Do cantar, do atuar. Mas não, a gente tem capacidade para fazer absolutamente tudo, né? Existem empresas que acham que LGBTs não podem para alguns cargos. Existem isso no Brasil ainda. E, obviamente, agora falando de sociedade, né? Respeito. É isso. Básico, simples. É básico, só Mas isso. tem que ter. Respeito. Verdade. Né? Acho que essas são as grandes lições aí que a gente pode pensar. Mas já foi tão rápido. Foi assim. rápido. Foi Voou rápido. Eu queria ficar conversando mais. Nossa, aprendendo prazer mais. enorme ter tido você obrigado, aqui. Luiz. Nós acreditamos muito na... Você usou
palavras, né, que eu acho que expressam muito bem do que a gente acredita. Conexões, pontes, propósitos, né? Exato. A gente acredita muito nisso, independente. Acho que tem nada a ver com sexo, tem a ver com pessoas, no final das contas, né? Exato. Pessoas têm Exato, sonhos, isso. têm propósitos. Então, nós acreditamos nisso fortemente. E acho que esse papo ilustra isso muito, de uma forma muito intensa. E, nossa, demais, né? Muito legal. Muito obrigado por estar aqui Depois com a eu gente. quero Muito conversar rico. mais. Eu Vamos adoro, falar. eu adoro aprender. E acho Isso que é assim, muito é uma riquíssimo. forma de você sair da ignorância, né? Você precisa conversar, aprender. Porque eu me considero uma pessoa que despida de preconceitos. Mas, às vezes, por não saber algumas coisas por ignorância, a gente Você pode acaba replicar. replicando preconceito sem nem saber. Exato. Então, é muito importante isso, Bom, essa O fala. mais importante é e estar aberto, né? É estar estar aberto a pra aprender, aprender. a conhecer e ajudar também, né? É, e diálogo. em alguma situação pode ser você. Com Exato. certeza. Você mesmo. Ou você, ou a sua própria família, Exato. ou alguém muito querido, né? Então é muito, muito importante. Só diálogo. Quero entender mais sobre a comunidade. Às vezes um papo com uma pessoa que você saiba que é abertamente gay, lésbica, queer. Vamos lá, me explica isso. Não faz mal nenhum perguntar, né? Claro, É Exatamente. isso. tá bom. Eu E o agradeço. Insta? Então, repetir primeiro ainda. você já deixou o seu, mas eu vi que você deixou em alguns pontos, mas quer deixar mais algum contato? Quer deixar de novo o Quero, contato sim. do Anda Direito? Fica à Por vontade. E aí depois a gente passa o nosso. Ótimo. Pessoal, por favor, acessem andadireito.com.br. Lá no Instagram também, @andadireito. Estamos em outras redes sociais, mas fiquem à vontade para entrar lá. Espero que vocês gostem também. Pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigado. Estou muito encantado. Prazer é A nosso. gente que agradece. Sigam, porque é muito legal. Essa plataforma deles é muito bacana. E eu tenho certeza que vocês têm planos até 2026. Ixi, até lá vocês já estão riquíssimos. Eu tenho certeza absoluta. Depois a gente vai voltar a se Pode falar. deixar. Ixi, tenho certeza. E vocês que gostaram, enfim, querem deixar algum comentário, manda e-mail pra gente. E segue a gente também lá no nosso canal, no Divisio Tech. Compartilha. E curte a gente também lá no nosso canal no YouTube. Enfim, o que mais? Se inscreva também. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um bate-papo super gostoso. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.